Já que você veio para aproveitar esse conteúdo, pega papel e caneta, porque tem muita coisa legal e você precisa guardar tudo isso. Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Eu queria trazer uma coisa legal para vocês. Isso é para você levar para onde você quiser, né? Isso se trata muito sobre como nós utilizamos o poder da nossa mente. Então hoje eu vou falar com vocês referente à nossa memória. Você já teve aquele momento que você parou e falou assim: caraca, eu tô muito ruim de memória, eu tô muito ruim da cabeça, eu não consigo lembrar das coisas. Puta, eu aprendi, eu fiz aula, eu peguei conteúdo online e eu fiz isso, fiz aquilo, mas dificilmente eu consigo lembrar do conteúdo que eu aprendi. O porquê que isso acontece? Pô, será que eu não estou aprendendo de uma maneira legal? Será que tudo que eu estou aprendendo eu não estou conseguindo depois recuperar para poder utilizar novamente? Será que eu estou perdendo tempo? Não é isso que acontece. Acontece que a gente não está sabendo utilizar o poder da nossa memória de uma forma mais inteligente. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês alguns passo a passos, alguns modelos, alguns estágios referente à memória que vai fazer com que a gente consiga utilizar ela de uma forma muito mais proveitosa. Bora, rapidinho, esse vídeo vai ser curto, vai ser qualidade. Bom, primeiro eu vou falar para vocês que nossa memória, ela tem 4 estágios. Então vamos entender que são 4 estágios da nossa memória, tá bom? Então eu tenho primeiro a entrada sensorial. O que seria a entrada sensorial? Sensorial está ligado aos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Eu tenho o visual, que é tudo que eu vejo. Eu tenho o auditivo, que é tudo que eu ouço. Eu tenho o gustativo, que é referente a sabor, paladar. Eu tenho o olfato, ou olfativo, que é quando eu sinto o cheiro. E eu tenho o tato, que é tudo que eu toco, tudo que se relaciona ao toque físico, tá? Então, a entrada sensorial nada mais é que todas as informações que eu colho do mundo referente aos meus sentidos. Eu posso sentir um cheiro diferente, eu posso ouvir um som, uma música, eu posso ver ou assistir alguma coisa, eu posso experimentar alguma coisa diferente, eu posso tocar, sentir texturas e temperaturas diferentes. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte: a nossa entrada sensorial nada mais é do que a gente receber informações do mundo. E tudo que a gente sabe do mundo, a gente sabe através dos nossos sentidos. Pense em alguma coisa que não seja referente aos nossos sentidos. Não existe. Tudo que a gente sabe porque realmente a gente recebeu uma informação através de qualquer um dos nossos sentidos. Legal, já entendi que o primeiro estágio da minha memória é a entrada sensorial, que é tudo aquilo que eu absorvo através dos meus sentidos. A partir desse ponto, eu vou para o segundo ponto, que chama memória sensorial. Tá? O primeiro é a entrada sensorial, que é quando eu recebo as informações, elas entram na minha mente através dos meus sentidos. Agora, a partir do momento que ela entrou, eu já estou no segundo estágio. O segundo estágio é a memória sensorial. Legal, já vamos entender como funciona a nossa memória sensorial agora. A nossa memória sensorial é assim: eu estou ouvindo alguma coisa, estou assistindo alguma coisa, sentindo um cheiro, já entendemos que isso vem através da entrada sensorial. Mas como isso vai se tornar uma memória sensorial? Tudo que a gente for colher de informações no nosso ambiente, ele é colhido de uma forma exata. Então vamos supor que eu esteja visualizando alguma cena na TV, né? Estou vendo um filme aqui, pá, estou assistindo. Essa informação, ela é colhida de uma forma exata, ela não é modificada de forma alguma. Só que tem uma diferença entre a memória sensorial visual e memória sensorial auditiva. E não podemos esquecer que o que difere a memória sensorial da entrada sensorial é que as nossas informações elas ficam retidas por um curto período de tempo, tá? Enquanto a entrada ela só permite que as informações cheguem na gente. Então a nossa mente ela recebe através da entrada sensorial, lembra dos sentidos? E agora a nossa memória sensorial ela armazena por um curto período de tempo. Agora a diferença da memória sensorial auditiva e visual. A minha memória auditiva, né, a minha memória sensorial auditiva, que é aquela que é armazenada por um curto período de tempo, ela fica, após que eu recebo ela fica na minha mente por mais ou menos de 3 a 4 segundos, não mais do que isso, tá? Isso porque é nesse estágio, no segundo estágio. O primeiro estágio, nós já entendemos que é a entrada sensorial. O segundo estágio é a memória sensorial. Então é onde eu guardo por um curto período de tempo
a informação, tá? Então a informação auditiva aqui, ela fica na minha mente de 3 a 4 segundos. Enquanto a memória visual, ela fica guardada por não mais de meio segundo. É por isso que se às vezes a gente está assistindo um vídeo, ou eu estou dirigindo é muito mais comum. Eu não lembro da paisagem que eu estou passando, porque eu estou dirigindo e está passando muitas coisas essa informação. Passa muito, passa uma árvore, passa uma criança e um carro, um caminhão. Eu não vou lembrar, porque é muita coisa que está passando, né? E justamente porque eu estou me locomovendo, eu estou me deslocando entre ambientes. Então dificilmente eu vou lembrar disso. Mas por quê? Por que eu não consigo lembrar? Justamente porque você não pulou a informação que você recebeu para o terceiro estágio. Então, se você não lembra, o nosso cérebro ele faz assim, ele só guarda o que realmente você quer que ele guarde, a maioria das vezes. Que aí você vai para um outro estágio que você vai trabalhar isso de uma forma assim. Não, isso aqui é importante, ou então isso aqui aconteceu de uma forma X, eu vou guardar no terceiro estágio, tá? Então, o mais importante de tudo é eu diferenciar, não é porque eu não aprendi, porque não, você assistiu, você ouviu, só que você não colocou isso na caixa correta. O que falta para a gente colocar na caixa correta? A gente tem que colocar isso nessa terceira caixa, que é a memória de curto prazo. Aí vem a pergunta, pô Lucas, mas tudo que eu recebo de informação, ela vai se perder se eu não jogar isso numa memória de curto prazo? Provavelmente sim. Porque se você não usar o passo a passo de tudo que você aprende, que a ideia é a gente lembrar o que eu aprendo, porque eu aprendo para eu poder utilizar isso mais para frente, eu aprendo para poder evoluir. Se eu não conseguir lembrar disso, como que eu vou poder utilizar toda essa informação? Porque ali eu depositei tempo, a maioria das vezes a gente deposita dinheiro, né? Saúde, pô, é muita coisa, entende? E o nosso tempo ele é muito valioso, é um tempo que não volta mais. Então, por que não, a partir do momento que eu estiver aprendendo, você que está aprendendo com esse vídeo aqui, pô, é muito interessante você fazer esse passo a passo que eu estou passando para você, porque vai fazer com que essa informação seja guardada na sua mente de uma maneira muito mais incrível, que você não vai ouvir esse vídeo por alguns minutos, aí amanhã ou depois você não vai lembrar de nada que eu falei, justamente porque você não vai saber utilizar as 4 opções que nós temos de memória, tá? Então esses 4 estágios é importante para que você consiga guardar isso numa memória que é a longo prazo. Então a nossa memória de curto prazo, como que ela funciona? Ela funciona com uma potencialidade melhor do que a memória sensorial, que é a segunda caixinha aqui, ó, é a segunda parte do processo. Agora a terceira, que é essa que nós estamos falando agora, ela vai fazer com que as coisas fiquem por mais tempo, que por isso que ela é chamada de memória de curto prazo. Ela tem um curto prazo. Se você conseguir guardar ela de uma maneira mais benéfica, ela pode ser, né? Tudo depende de você. Que essa memória seja uma memória de longo prazo, que é a última parte do nosso processo. Mas como funciona, Lucas, essa memória de curto prazo? Bom, a diferença dela para a memória sensorial, né? Lembra que eu falei? Memória sensorial, a visual, ela fica em torno de meio segundo. Então, tipo, é um flash. Às vezes eu não consigo nem absorver a informação. Enquanto a auditiva pode ficar de 3 a 4 segundos. Depende muito de cada mente, né? Isso são estudos comprovados. Agora, a diferença da memória de curto prazo é que eu consigo guardar e reter as informações de 20 a 30 segundos, mais ou menos. Olha que legal. Então, vamos supor, acabei de ler alguma coisa aqui, li, fiz aqui o processo de dei atenção porque eu estou lendo. A memória de curto prazo ela serve muito também para quem dá atenção para o momento. Porque não adianta nada, eu tô com papel, aí eu tô lendo, ao mesmo tempo eu tô ouvindo uma música aqui e tô respondendo uma mensagem de texto. Pô, dificilmente eu vou conseguir guardar isso numa memória de curto prazo. E piorou para a memória de longo prazo, né? Então eu preciso primeiramente estar focado na tarefa. Então a minha tarefa aqui é o quê? É ler. Então eu vou parar e vou ler isso daqui. Eu tenho certeza absoluta, você pode fazer esse teste, você vai ler, dá atenção, você vai guardar essa memória que vai ficar guardada de curto prazo. Dificilmente ela vai se tornar uma memória sensorial, que é aquela memória que você bateu o olho e já não vai lembrar mais. Ou ouviu alguma coisa, você já não vai lembrar mais. A memória de curto prazo também ela é conhecida como memória ativa. Por que memória ativa? Porque ela geralmente ela é ativa quando nós estamos conscientes, quando nós estamos pensando.
Então vamos supor, agora o que você está fazendo comigo aqui, você está prestando atenção no que eu estou dizendo e assistindo o que eu estou falando contigo, com certeza a sua memória de curto prazo, ela está ativada. Você vai lembrar de algumas coisas desse vídeo. Muito bom, agora nós vamos para o quarto e último tópico, o quarto estágio do nosso processo, que é a memória de longo prazo. Essa memória é uma memória muito interessante, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas gostariam de utilizar esse último quadrado, esse último bloco, de uma maneira muito mais assim, rápida, inteligente. Preciso buscar uma coisa lá de não sei da onde. Pum, busquei. Sabe como se fosse pescar realmente a informação? Calma, porque nesse mesmo vídeo eu vou mostrar para você como que você pode recuperar essas informações. A nossa memória de longo prazo trata-se do armazenamento contínuo de informações. Pesquisadores referiam-se à memória de longo prazo como o inconsciente ou pré-consciente. Todas as nossas informações, as nossas memórias que foram guardadas nesse último bloco, que é a memória de longo prazo, ela pode sim ser utilizada novamente. Mas como que eu posso realmente recuperar essas informações? Essas informações, elas não ficam no nosso consciente. A nossa mente ela é dividida em dois tópicos, né? O consciente e o inconsciente. O consciente, ele chega a ser no máximo até 20% da nossa capacidade de mente, capacidade de pensar. Enquanto o inconsciente é a nossa maior riqueza mental, né? Onde lá fica guardado os nossos tesouros, a nossa história, tudo que a gente viveu, muita coisa. E a nossa memória de longo prazo fica guardado nesse lado da mente, que é o lado do inconsciente. Só que essas informações elas podem ser recuperadas se eu quiser, né, de propósito, se eu souber utilizar o caminho. Só que esses caminhos eles são interessantes, porque se eu conseguir entender os outros estágios da memória, lembra da entrada sensorial, que dá espaço para a memória sensorial? A memória de longo prazo, ela busca como se fosse, aqui ó, o segundo tópico, que é a memória sensorial, como se fosse uma varinha de pesca para poder recuperar. Porque todas as memórias que foram guardadas lá, foram porque elas entraram através de uma memória sensorial. Então vamos supor, ouvi uma música e lembrei de alguma coisa. Você pode ter certeza, porque se você lembrou de alguma coisa, você utilizou a memória sensorial. Por quê? O sentido de ouvir fez com que você lembrasse do momento. Então, caraca, eu lembro dessa música da novela. Porra, eu lembro desse som quando eu estava lá na viagem XYZ. Ou então, toda vez que eu ouço esse som, eu sinto uma paz, não sei porquê, não sei explicar. Ou então, toda vez que eu vejo uma cena de alguém se abraçando, não sei, mas me remete a um afeto muito gostoso. Sabe? Ou então toda vez que eu vejo um vídeo de alguém dançando, nossa, me dá uma alegria, porque é uma coisa que eu adoro dançar, eu adoro ver as pessoas felizes. Então, tudo isso é através da nossa memória sensorial. Se eu vi alguma coisa e eu lembrei, você pode ter certeza. Você fez a pescaria lá, você buscou a informação da sua memória de longo prazo através da sua memória sensorial. Então todas elas estão super conectadas, tá? E para você entender um pouquinho do que eu tô te falando, eu vou colocar aqui alguns sons que vai fazer com que você lembre de algumas coisas. Então vai ser um teste. Será mesmo que você realmente habita nessa terra? Que são sons que todo mundo conhece. Então eu vou colocar aqui e eu quero ver o que você lembra toda vez que você ouve esse som. Todos atentos olhando.
Mas assim como os sons, as imagens são muito potentes para fazer a gente lembrar de coisas. Por que eu estou enfatizando tanto em sons e imagens? Porque os meus seguidores do YouTube, a maioria deles gostam de acompanhar o meu trabalho como professor e como dançarino. E são dois canais que a gente utiliza muito, né, na nossa dança. Vocês visualizam muito, vocês ouvem tudo, né? Então vocês veem a minha dança através da música que está sendo tocada para eu dançar. Então é uma coisa que conecta muito na outra. Então agora não faz muito sentido eu trazer, por exemplo, assim como eu poderia aqui, mas o vídeo ia ficar gigante, memórias referente a outros sentidos. Então eu quero realmente que a gente entenda mais sobre esses dois tipos de memória, né? Sobre essas duas categorias, sobre a visual e a auditiva, que são para vocês, que fazem aula, que escutam aulas, audiobooks, palestras, que assistem muitos vídeos de aula, principalmente agora nesse momento que tá difícil da gente ter contato um com o outro, então tá tendo muito conteúdo online. Então eu quero muito que você aprenda e guarde e utilize isso de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais incrível, todo esse conteúdo que está sendo gerado na internet. E não basta só entender os 4 estágios da memória. É importante você entender que dentro desses 4 estágios existem 3 processos, que são processos que vai fazer com que você receba as informações dentro das 4, tá? E você realmente consiga entender como funciona através do momento que eu recebo a informação até o momento que eu utilizo ela novamente quando eu quiser, tá? E voluntariamente ou conscientemente. 3 processos. Vamos lá. Primeiro, vou deixar aqui o primeiro aqui, ó. Primeiro processo é o processo de codificação. Segundo processo, armazenamento. E o terceiro processo, recuperação. Sim? Vamos lá então. Primeiro aqui, ó, primeiro processo da nossa memória é a codificação. A codificação, ela está muito ligada à memória sensorial e à entrada da memória sensorial. Então a informação ela chega através da entrada, né? A entrada sensorial. E aqui, a partir do momento que ela entra, ela é codificada. Então ela é codificada o quê? Ela vai ver, por exemplo, se é visual, cores, tamanho, formato, se parece alguma coisa, se tem referência já de alguma coisa. Então ela faz um código, né? Como se você fosse abrir um cadeado codificado. Tem a senha. Então ele faz o código do que você está recebendo e fica lá. Esse é o processo de codificação. Porque senão fica tudo bagunçado. Às vezes a gente não lembra das coisas porque a gente não conseguiu codificar aquilo. Eu não sei o que é aquilo, eu não sei nem que existe. Eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez. Então dificilmente eu vou conseguir recuperar isso lá no último processo. Isso vai se perder no caminho. Porque a partir do momento que eu não consigo codificar isso, é impossível que eu consiga armazenar. Porque como que eu vou guardar uma coisa que eu não sei o que é e depois eu vou buscar como isso? Na hora que eu quiser buscar de novo, eu não sei o que é, porque eu não lembro como que tá, não sei se tem cor, se tem cheiro, se tem som, não sei, não consegui guardar nada, não sei, perdi. É aí que tá o maior erro. Por que a gente não consegue realmente guardar as informações? Porque dificilmente a gente codifica ela de uma maneira mais inteligente. Então, por exemplo, a informação chega assim, ó, bum. Aí eu preciso entender algumas coisas referente a... aqui eu tenho a informação, ó, tenho informação de uma mão com 5 dedos. Aí eu pego essa informação e trago ela para o segundo processo, armazeno. Então eu guardo que aqui eu tenho uma mão com 5 dedos, guardei na minha caixa do meu armazenamento. Aqui é aquele HD mental, aquela coisa tipo assim, o celular, a gente sabe que o celular hoje não tem como a gente ficar com pouca memória, porque a gente tem muita coisa no celular hoje. Pô, esses dias eu tava vendo só de vídeo e foto, eu tinha mais de 1000. Meu Deus, não sei por que tudo isso, mas para eu ter tudo isso de documento no meu telefone, eu preciso ter uma memória boa. Então, com a gente é a mesma coisa. Para eu conseguir guardar todo esse conteúdo que eu estou aprendendo, todo o conteúdo que a vida me traz, eu preciso armazenar isso de uma forma inteligente, de uma forma que fique fácil eu recuperar, né? Codifiquei, armazenei, guardei, bonitinho. A partir do momento que eu armazeno isso de uma forma codificada, bonita e limpa, né? Toda vez que eu armazeno, eu gosto de armazenar isso utilizando referência. Bom, vou pegar essa caneta aqui, ó. Caneta.
Bom, para eu saber que isso aqui é uma caneta, eu primeiro passei por um processo de codificação, né? Para entender o que torna isso uma caneta. O que é isso aqui? Por que eu sei que isso aqui é uma caneta? Caneta azul ainda. Nada de música. Caneta azul. O que torna, toda vez que eu olhar para esse objeto aqui, eu saber que isso daqui é uma caneta azul? Bom, ó, eu sei, ó, vou trazer referências. Azul porque eu sei que essa cor aqui, ó, é o mesmo azul que é o azul, por exemplo, desse copo. Porque quando eu era criança eu aprendi que o céu de dia é azul. Eu aprendi que azul é uma cor que os meninos utilizam muito na infância, que os pais e as mães sempre educaram, né? Isso já é uma coisa lá de trás. Que o azul os meninos utilizavam mais. Legal, então eu já sei o que seria o azul dentro de uma paleta de cores. Assim como eu sei, por exemplo, que isso daqui é uma cor mais voltada para o amarelo, né? Isso aqui é uma mostarda, talvez, mas é uma cor mais voltada para o amarelo, que é diferente do azul, porque foi codificado na minha mente através de referências. Ah, isso aqui lembra a cor do céu. Isso aqui lembra a camiseta que meu pai e minha mãe falavam que era azul. Ah, então é parecido. Ah, então essa caneta aqui ela tem a tampa azul, então é a caneta azul. Legal, codifiquei isso daqui. Ah, mas o corpo da caneta, aqui ó, eu consigo entender que esse formato, ele vem, ó, é compridinha, de plástico, dentro tem um tubinho de tinta, ó, porque eu já sei se a caneta tá com pouca tinta ou não, afina e é através da ponta que eu consigo escrever. Olha que interessante, pô, legal. Isso aqui eu não vou esquecer nunca mais que isso aqui é uma caneta, gente. Justamente porque quanto mais referência eu coloco na informação, quanto mais eu coloco referência na informação, guarde isso, mais fácil de eu recuperar isso daqui, ó, na minha última caixa, que é a caixa de recuperação. Agora, se eu pego um objeto, deixa eu pegar aqui um outro objeto. Aqui, ó, peguei essa caixa aqui, ó. Pronto. Você sabe o que é? Eu mal consegui mostrar pra você o que seria essa caixa. Agora, se eu colocar aqui, ó, essa caixa, mostrar pra você que aqui tem botões, tem play, ó, tem mais, menos. Se eu mostrar pra você, ó. Ah, olha que legal agora que eu vou mostrar, ó. The Bluetooth device is ready to pair. Já sei que isso aqui é uma caixa de som. Por quê? Eu usei referência dentro do que eu já tenho na minha mente, o que seria uma caixa de som. Pô, eu ouvi ainda ela falando. Então, pô, é uma coisa que sai som, o formato dela lembra um pouco uma caixa. Agora, se eu tivesse chegado, igual eu falei antes, mostrei rapidinho e tirei, dificilmente você guardaria o que seria aquilo. É isso que acontece com todas as informações que a gente não consegue lembrar. Porque a gente aprende, a gente se dedica lá, tá? Porra, vou aprender esse conteúdo é muito legal, porque eu tenho certeza que vai fazer o diferencial pra mim. Aí a gente faz isso aqui com o conteúdo, ó. Puta, não consigo lembrar, meu. Pô, era um conteúdo muito legal e alguém lembra. Você não vai conseguir recuperar. Justamente porque você não codificou. Preta, sai som, tem botão, posso parear o telefone. Armazenei isso daqui. Uma vez que eu armazenei, ele fica aqui, ó, guardadinho. E toda vez que eu preciso... Puta, eu preciso muito de uma caixa de som. Você pode pegar pra mim? Posso pegar pra você. Como que ela é? É uma caixa preta, em cima tem uns botõezinhos, ela tem uma alcinha que pendura e tal. E se você apertar um botão, que é o botão de ligar, ela vai falar uma informação que tá pronta pra parear com o seu telefone. Ah, já sei. Aí a pessoa vai lá e recupera para você. A pessoa busca para você o elemento que você precisava. Agora você pode fazer isso com todos os conteúdos que você aprende sem depender de ninguém, né? Pô, cheguei aqui, tô fazendo conteúdo. Pô, legal, é isso daqui. Agora eu sei como mexer, porque tem um botão que eu consigo até trabalhar a ligação aqui. Eu consigo falar no telefone por aqui. Muito interessante, velho. Ela é pesada. Ela é pesada porque o imã dela, ó, já aprendi isso porque o vendedor falou pra mim, eu dei atenção. Ela é pesada porque o imã do alto-falante, ele é bom. Quando o alto-falante, ele não é de muita qualidade, ele normalmente é um imã leve, né? Agora o imã é pesado e faz com que a caixa seja uma caixa um pouco mais pesada. Então,
ele me explicou também uma coisa interessante. Ó, abrindo aqui atrás, tem entrada de pendrive. Ó, tem de carregador. Toda vez que alguém perguntar informações sobre essa caixinha, eu vou poder explicar de uma maneira legal, eu não vou esquecer. Porque eu tenho referência, né? Porque foi codificada, eu armazenei e eu recupero toda vez que eu quiser isso daí. Agora, uma dica muito importante. Para você realmente conseguir recuperar, busca referências. Busca referência. Então, aprendi um passo de dança, ou então aprendi uma música nova. Como eu faço para realmente eu conseguir acessar essa música ou aquele passo de dança novamente? Como que você guardou isso? Como que você armazenou na caixa do meio? Você simplesmente pegou o conteúdo e jogou aqui? Ou você falou assim, toda vez que eu ouvir essa música eu vou lembrar do movimento, porque o movimento que os professores fizeram, ou o movimento que eu vi eles fazendo, caía certinho nesse momento, que levantava a mão no momento X, no Y abaixava e depois ela girava. Ou então fazia um cambrê, voltava, abraçava. Então eu tenho que somar. Quanto mais informações sensoriais eu somar dentro de uma informação que eu estou colhendo, mais rica essa informação fica e mais tempo ela fica na minha memória de longo prazo. Agora você quer dicas? Eu vou te dar dicas. Dicas para que você realmente consiga levar todo esse conteúdo de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais inteligente, para o longo prazo e acessar sempre que você quiser. Eu vou passar para você. Beleza, então aqui eu vou trazer para vocês 5 tópicos diferentes que é para você conseguir fazer uma memorização com mais qualidade. Sempre que você precisar recuperar as informações lá na sua caixinha de longo prazo, se você utilizar essas informações aqui, você vai conseguir pescar sempre essas informações, sempre que necessário, tá bom? Então vamos lá, o primeiro tópico é... Primeiro tópico, faça pausas para reflexão. Não adianta decorar, você precisa entender o conteúdo. Você precisa parar, refletir sobre o que você está realmente aprendendo, né? Quanto mais atenção você colocar no processo, mais você pode entender, tá? Então, faça a sua reflexão, que ela é muito importante para o armazenamento dessa memória. Tópico 2. Faça associações, comparações. Sempre coloque referência no seu conteúdo novo. Isso vai fazer com que você lembre com mais facilidade, porque já existem outras memórias referente às referências, às associações que você colocou. Sim? Então, quer fazer isso de uma maneira mais inteligente? Vai aprender? Associa aquilo a alguma coisa que já existe na sua mente. Terceiro tópico, repetição. A repetição é a mãe da habilidade. Quanto mais você repetir o processo, quanto mais você colocar atenção na repetição, melhor o seu armazenamento. Então você pode realmente repetir, repetir, repetir. Quanto mais você repetir, mais hábil você vai ficar referente a essa informação nova. Quarto tópico, mantenha atenção plena no que você estiver fazendo. Não adianta você fazer multitarefas enquanto você estiver aprendendo alguma coisa, porque dificilmente isso vai se tornar uma memória de longo prazo. Então, pare todo o resto que você está fazendo, tá? E se dedique exatamente naquele momento para aquela tarefa. A partir do momento que você colocar atenção plena naquilo, isso vai se tornar uma memória muito mais fácil de ser utilizada novamente. Quinto e último tópico, ensine alguém. Toda vez que a gente ensina alguém referente ao conteúdo que a gente aprende, nós mesmos aprendemos mais com o nosso próprio conteúdo. Olha que louco isso! Sabe por que a gente aprende mais? Porque para a gente ensinar alguém, eu primeiro preciso aprender aquele conteúdo de uma forma muito mais rica. Eu preciso entender, eu preciso ter completo entendimento referente a isso se eu for ensinar alguém. Vamos supor, não adianta eu falar para vocês que eu vou vir dar uma aula para vocês se eu não sei sobre o que eu vou dar aula para vocês. Então, primeiro assim, eu primeiro preciso saber o que eu vou dar aula do quê? Eu vou dar aula disso? Eu preciso entender. Agora sim, gente, o que eu vou ensinar vocês é isso. Então, toda vez que a gente ensina alguém, a gente acaba aprendendo 100 vezes mais o conteúdo. Lembra, toda vez que eu ensino, eu aprendo mais. Só que para eu ensinar,
eu preciso aprender. Então é meio que um efeito de looping. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Para eu aprender, eu ensino e isso se torna uma repetição. Só que é uma repetição que você vai evoluindo com essa própria repetição. Olha que legal. Porque você vai achando caminhos, você vai achando jeito, maneiras, a sua didática é diferente. Pessoas ensinam de formas diferentes, ninguém ensina igual. Então, o importante é ter um conteúdo, quer aprender? Ensina alguém esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai conseguir realmente recuperá-la de uma maneira muito mais legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu preparei com muito carinho para vocês. E eu espero que daqui para frente vocês consigam armazenar, né? E recuperar todo esse conteúdo que a gente aprende de uma forma muito mais legal, tá bom? Valeu, beijão. Em breve eu vou colocar mais conteúdo aqui para vocês.